Tá bom, então pessoal, esse é o vídeo das vigas inclinadas parte 2, como eu tinha dito. Se você ainda não viu a parte um, tá aqui disponível, vai estar disponível na descrição aqui embaixo a parte um. É importante que você veja para que você entenda as diferenças do exercício da aula do vídeo passado para esse exercício. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar com essa viga inclinada. A carga distribuída, ela está distribuída na forma longitudinal, referente à viga que nós estamos trabalhando. Nós temos aqui a distância horizontal de 4 metros, nós temos a distância vertical de 3 metros. Tá bom? Então, o que muda quando a carga é distribuída dessa forma e quando a carga é distribuída aqui nem no vídeo da parte um, que é distribuída uniformemente? Nesse caso, seria a resultante da carga distribuída, o modo como ela trabalha. Nesse caso, a resultante ela trabalha dessa forma, seguindo o vão de 5 metros, que no caso é o comprimento da nossa viga. Quando a carga é distribuída uniformemente, ela trabalha no vão horizontal, que era de 4 metros, que foi o que nós vimos na, no vídeo passado. Então, se você não viu, clica na descrição aqui embaixo que é melhor para você ver e poder tirar suas dúvidas. Então, vamos começar. Tá bom, primeira coisa então, eu preciso calcular a minha resultante da carga distribuída. Eu tenho 2 kN por metro e ela está distribuída no vão de 5 metros. Então seria 2 vezes 5, daria 10. Só que para eu calcular as minhas reações de apoio, eu vou precisar decompor essa força, a resultante da carga distribuída. E para eu decompor as forças, eu preciso achar o seno e cosseno. Então vamos lá. Para quem não lembra, mais uma vez está aqui no cantinho, é importante que você tenha a noção básica das leis dos senos e cossenos. Então, se esse ângulo é alfa, que é esse mesmo aqui, esse é meu ângulo alfa, esse é meu ângulo auxiliar. Esse é o alfa, esse é o auxiliar, esse é o alfa, esse é o auxiliar. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado com isso para não confundir senos e cossenos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a carga de 10 e no sentido horizontal, eu vou fazer 10 vezes seno de alfa, que seria 0,6. Então, 10 vezes o seno fica 6 kN, vezes o cosseno fica 8 kN. Só agora eu consigo calcular as minhas reações de apoio. Na verdade, daria para calcular as reações de apoio antes, mas seria muito mais fácil me confundir do que fazendo primeiramente dessa forma. Então, essa é mais uma dica. Quando for esse caso de carga distribuída, começa calculando já a decomposição da resultante da carga distribuída. E agora eu consigo calcular as minhas reações de apoio. Como aqui é um apoio fixo, eu vou ter forças horizontais e forças verticais. Como aqui é um apoio móvel, eu vou ter apenas forças verticais. Calculando então as minhas reações de apoio, somatória das forças de x igual a zero, considerando que para a direita é positivo. Então eu tenho HA mais 6. E isso vai me dar um HA menos 6. O que isso significa? Significa que o sentido que eu adotei de HA está errado. Então eu preciso alterar o meu HA. Nós vamos alterar no diagrama de corpo livre. Agora eu vou calcular meus momentos em relação a A. Por que em relação a A? Porque aqui tem duas forças que daria um pouco mais de trabalho. Como aqui só tem uma incógnita que eu quero achar, então esse é o ideal, calcular os momentos em A. Momentos em A, anti-horário positivo. Então eu tenho o quê? O menos 8, ele está aplicado aqui exatamente no meio desses quatro. Eu só coloquei dessa forma para ficar mais fácil da gente entender. Então eu tenho o 8 vezes 2, que é a metade da distância dos 4, girando no sentido horário. Horário para mim é negativo, então menos 8 vezes 2. Eu tenho também o 6, que também está aplicado no meio da distância de 3, e ele está girando no sentido horário. Sentido horário para mim é negativo, então menos 6 vezes 1,5, que é a metade de 3 metros. E eu vou ter o positivo, o VB girando no sentido anti-horário e multiplicando por 4. E para essa equaçãozinha eu vou ter o resultado de que VB ele é 25 dividido por 4, que é igual a 6,25 kN. Agora eu consigo achar o meu VA. Para achar o meu VA, então, vamos lá. Somatório das forças de Y é igual a zero, considerando que
as forças que estão subindo são positivas. Então eu tenho VA mais VB menos 8, o menos 8 está descendo aqui, e eu tenho que VA, seria o meu VB que eu achei que é 6,25, menos 8 igual a zero. Então meu VA ele é igual a 1,75 kN. Agora que eu fiz tudo isso, eu consigo traçar meus diagramas. Mas antes dos diagramas, tem aquela dica que eu dei para vocês nos outros vídeos, que é nós traçarmos o nosso diagrama de corpo livre. Relembrando, o diagrama de corpo livre significa que eu vou colocar todas as minhas forças aqui, porque ela fica muito mais fácil de eu enxergar como elas estão atuando. Isso antes de eu traçar os diagramas de normal, de cortante e de momento fletor. Lembra que eu falei que o 6 ia inverter o sinal? Então nós já colocamos aqui o 6 invertido. Só que agora nós precisamos decompor essas forças, porque o que me permite calcular a normal são forças que são, são paralelas à barra. Com forças paralelas à barra, eu consigo calcular a minha normal. E com forças perpendiculares à barra, eu consigo calcular a minha cortante. Então eu preciso decompor as minhas reações de apoio. Observe que eu não vou decompor a minha força de 10 kN, porque eu já decompus ela no passo anterior e com isso nós conseguimos achar as reações de apoio. Então agora eu não mexo com ela no momento. Não vou fazer nada com ela. Então eu vou decompor o quê? Eu vou decompor o quê? O meu VA, que é 1,75, ele vai ter que ter uma força paralela e uma força perpendicular ao eixo da minha viga. O 6 kN, a mesma coisa, ele vai ter que ter uma força paralela e perpendicular à minha viga. E para o VB, que também é 6,25, uma força paralela e uma força perpendicular. Uma sugestão, tenta fazer, se você tem dificuldade em enxergar essas coisas, faz dessa forma que eu faço, com o diagrama de corpo livre, e as forças que são paralelas, coloca de uma cor. As forças que são perpendiculares, coloca de outra. Que lá na frente nós vamos entender como isso vai ficar muito mais fácil para a gente traçar nosso diagrama. Aqui nós temos a nossa colinha de novo dos ângulos, para poder nos ajudar a calcular a decomposição das forças com seno e cosseno, o valor de seno e cosseno que também que nós calculamos lá atrás. E agora, então observe, eu tenho 6,25 vezes o seno de alfa, que é 3,75. Eu tenho 6,25 vezes cosseno de alfa, que me dá um resultado de 5. Como eu disse, não fazemos nada nesse momento com a resultante da carga distribuída, porque nós já trabalhamos com ela. Nós temos aqui também 6 vezes seno de alfa, que é 3,6. Nós temos o 6 vezes cosseno de alfa, que é 4,85. E aqui nós vamos ter 1,75 vezes o seno de alfa, que me dá 1,1. E 1,75 vezes cosseno de alfa, que me dá 1,4. Agora sim, com todas essas resultantes calculadas, nós conseguimos agora traçar os nossos diagramas. Então vamos para o nosso diagrama de esforço normal. Lembra que eu falei no vídeo passado? Quando eu vou traçar o diagrama de esforço normal, eu preciso me fazer uma pergunta. E a pergunta é: as forças, elas comprimem ou tracionam a barra? Então vamos colocar aqui as forças para ficar mais fácil a gente enxergar. Se você tem dificuldade, você pode colocar dessa forma que fica muito mais fácil de você entender o que está acontecendo. Então minha pergunta é: a força de 4,85, ela está comprimindo ou tracionando a minha barra? Ela está tracionando, porque ela está saindo do nó. A força de 1,1, ela está comprimindo ou tracionando o meu nó? Ele está comprimindo, porque ele está entrando no nó. Então eu vou fazer 4,85 menos 1,1. E isso me dá um resultado de 3,75. 3,75 tracionando. Se é tracionando, é positivo. Então eu desenho o meu diagrama dessa forma. Agora o que acontece? Eu sei que eu tenho 3,75 na outra ponta. A partir do momento que eu adoto que eu começo o meu diagrama com um sentido de força, por exemplo, o 3,75, que é a subtração de 4,85 menos 1,1, então isso significa que todas as forças que estiverem vindo para a esquerda, eu vou somar com o resultado que eu tiver. E todas as forças que estiverem indo para a direita, eu vou subtrair. Então o que eu preciso fazer? 4,85 menos 1, nós já achamos que é 3,75. Como esse último 3,75 ele está indo contrário
4,85, então eu também vou subtrair ele. Por quê? Porque tem que zerar. Nos nossos diagramas de cortante e de normal, sempre tem que zerar. Se não está zerando, tem alguma coisa errada. Essa é uma dica. Então, o que acontece? Eu tenho 3,75, vou até o final da minha barra, porque não tem mais nenhuma força atuando, e no fim eu tenho uma força de 3,75 que eu vou ter que subtrair para poder zerar o meu diagrama. Zerei, então tudo tranquilo. Essa é a parte do diagrama de esforço normal. Vamos para a parte da cortante. Vocês lembram qual é a pergunta que nós fazemos na cortante? A pergunta é, qual é o sentido de giro? Sentido de giro que as minhas forças estão causando. Então, mesma coisa. Lembra que eu falei para dividir por cores as nossas forças? Que assim fica muito mais fácil de você saber, de você ver e conseguir traçar o seu diagrama sem errar. Porque é muito detalhe. Então, para errar é muito fácil. Então, vamos lá. Qual é o sentido de giro que essas forças que estão no nó A, elas estão fazendo com a minha barra? Então, é como se eu segurasse a barra aqui no meio e a força de 1,4 e 3,6, elas estão girando a minha barra no sentido horário. Para diagrama de cortante, esse sentido horário é positivo. É diferente do nosso cálculo de reações de apoio que nós adotamos, que o momento sentido anti-horário seria positivo. Então aqui é dessa forma que funciona. Para cortante, sentido horário é positivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar 3,6 mais 1,4. Isso me dá uma resultante de 5 kN. Então eu desenho aqui o meu 5. Como eu sei que está girando no sentido horário, é positivo. Beleza. Agora eu sei, agora a minha resultante da carga distribuída, eu sei que ela está distribuída em todo o comprimento da minha viga. Então lembra que eu falei? Nós temos que pensar da seguinte forma: andei 1 metro, desci uma quantidade. Andei outro metro, desci outra quantidade. Andei, fui descendo, descendo até chegar ao final. Então o que eu vou fazer? Eu tenho 5 aqui, vou fazer 5 menos 10. 5 menos 10 me daria menos 5. E como eu tenho aqui uma força de 5 voltando, então isso zera o meu diagrama. Então, pessoal, lembra, sempre tem que zerar. Eu tenho 5 menos 10, isso vai me dar um resultado de menos 5, com mais 5, igual a zero. Tá bom? Então esse é o nosso diagrama de esforço cortante. Observe que quando nós fazemos essa forma de distribuir, fica muito fácil. Viram contas de adição e subtração. Então fica muito mais fácil da gente enxergar como desenhar o nosso diagrama. Tá bom? Então vamos para a parte do diagrama de momento fletor. Momento fletor, como eu disse, eu gosto de calcular dessa forma, calculando o momento pela área da cortante. Então o que é que diz a teoria? Para calcular momento é o quê? Momento no nó anterior mais a área da minha cortante. Então, o momento que eu tenho aqui é zero. E qual é a área da cortante que eu vou calcular? Eu vou pegar esse pedaço aqui. Eu sei que a minha cortante está mudando de sinal exatamente no meio do vão, 2,5 aqui esse comprimento. Então, o que eu vou fazer? 5 vezes 2,5 dividido por 2, porque é a área do triângulo. Quando eu faço isso, 5 vezes 2,5 dividido por 2, eu encontro um momento máximo de 6,25 kN vezes metro. Portanto, momento no nó anterior mais a área da minha cortante, o momento no nó anterior é zero mais a área da minha cortante, então o meu momento máximo ele é 6,25. O que eu faço? Eu desenho ele aqui no meio do vão. Como a área da cortante é positiva, eu sei que o meu momento ele vai ser um momento positivo. Momento positivo para baixo, não é para cima. E dessa forma eu consigo então desenhar o meu diagrama de momento fletor. Eu sei que ele é uma parábola porque nós temos carga distribuída no início. Se nós não tivéssemos carga distribuída, então esse momento ele seria desenhado com triângulos. Mas como nós temos a carga distribuída, então é dessa forma que nós fazemos. Então é isso, pessoal. Observando apenas o detalhe do início, nós precisamos observar como está distribuída a minha carga, para que assim eu possa fazer da forma correta o cálculo da minha resultante, porque isso interfere. Se eu não tomar cuidado, é um detalhe que pode acabar complicando o meu exercício. Então, pessoal, gostou do vídeo?
Curta o nosso canal, na verdade, se inscreva no nosso canal Exercitando a Massa. Curta também nossa página no Facebook e o nosso Twitter. Tem dúvida? Manda mensagem pra gente. Tem um exercício que você quer que resolva? Manda mensagem. Se você gostou do nosso vídeo, então divulga pros seus amigos. Pode ter mais gente precisando dessa ajuda, beleza? Falou!